Boa noite, pessoal. Eu sou Lorenzo e meu orientador para esse trabalho foi o Adolfo René. E meu projeto em si é sobre compressores para aplicações domésticas na Índia, uma análise de mercado e oportunidades para os fabricantes. Meu tema em si, ele é uma análise de mercado de compressores e a delimitação, ou seja, o nicho dele é compressores herméticos na Índia na categoria de aplicações domésticas, né? Sempre uma análise de mercado. Falando agora um pouco sobre o contexto, né? Da onde vem essa problemática, a problematização em si. O mercado indiano de compressores, ele é um setor em crescimento, principalmente para aplicações domésticas, que tem atraído cada vez mais a atenção de fabricantes estrangeiros. Bem, da onde vem essa atenção em si? A Índia, ela é uma futura potência mundial, né? Se já não dá para dizer que ela é, com uma política muito bem estabelecida, muito estável, crescendo economicamente e o principal fator, ela hoje em dia é a segunda maior população do mundo, com projeção, com diversos estudos, de se tornar a primeira, passando a China. Isso por si só é um grande atrativo para as grandes corporações e grandes fabricantes de compressores. Outro ponto é as particularidades do país, ou seja, cultura e religião impactando nesse mercado. Uma maior característica de impacto é sobre a grande parcela da população ser vegetariana. Isso impacta na aplicação final doméstica, ou seja, geladeiras. Não precisam muito de freezers, porque não vai ter uma carne, um boi, um corte diferente para ser congelado. Eles não utilizam muito esse tipo de aplicação. Isso são características e particularidades do mercado a serem analisadas, né? Que trazem uma complexidade maior. Também regulamentações energéticas e políticas, que essas exigências governamentais sobre níveis de eficiência de produtos, que são reformuladas a cada 5 anos. Isso varia de país para país, até mesmo região, mas existem normas internacionais e até mesmo de macro-regiões como Ásia, Europa, que saem a cada X anos para definir esse tipo de norma, principalmente devido a novas metas energéticas do país para cumpri-las e também devido ocasiões esportes como crise energética que acontece na Europa, também teve impacto na Ásia devido aos fornecedores, né? E isso impacta nos produtos que têm que atender essas novas regulamentações. E essas novas regulamentações também causam impacto no produto, ou seja, a tendência tecnológica, porque compressores de velocidade variável, eles atingem uma eficiência maior do que os de velocidade fixa, apesar de terem um custo maior, mais elevado, mas também essa ponderação, né, de para onde vai a tendência, qual que é o melhor tipo de aplicação, qual que é o melhor tipo de tecnologia para esse mercado, trazendo novas complexidades. Também, esse mercado de compressores ele é altamente fragmentado na Índia, com uma grande quantidade de fabricantes locais, porém os players internacionais, principalmente os grandes, estão competindo por essa participação de mercado, principalmente pela entrada desse mercado nas aplicações domésticas, que tem sido dominada atualmente pelos fabricantes locais, o que apresenta ambas uma dificuldade, porém também uma oportunidade para os fabricantes estrangeiros grandes entrarem nesse mercado. E o que nos leva à nossa pergunta da problemática. Como esses fabricantes de compressores podem identificar essas oportunidades de entrada e de posicionamento no mercado indiano? A nossa hipótese, então, é que, se for realizada uma pesquisa de mercado, então os fabricantes de compressores poderão obter uma vantagem competitiva, permitindo que eles se posicionem de forma mais eficaz nesse mercado da Índia. Então, agora falando um pouco sobre os objetivos do trabalho, o objetivo geral é elaborar uma pesquisa de mercado de compressores para aplicações domésticas na Índia, e para atingir esse objetivo geral foi desdobrado os objetivos específicos, o primeiro sendo analisar o cenário econômico do mercado de atuação, ou seja, o mercado de compressores na Índia, né, nesse cenário atual. Segundo, avaliar o mercado da Índia por meio dos principais indicadores econômicos, como está o mercado indiano, como ele está se comportando atualmente. Terceiro, identificar quais as oportunidades
e necessidades no mercado de compressores, ou seja, todo aquele impacto que é gerado por diversas características do mercado e outros fatores, qual que é esse impacto e quais são as necessidades geradas para esse mercado de compressores, né, para os fabricantes entenderem como se posicionar. E, por último, identificar e analisar quais os fatores críticos, fazendo um compilado de tudo, para a entrada no mercado da Índia, como se posicionar de forma a identificar oportunidades. A justificativa do trabalho, principalmente considerando a importância. Em 2022, olhando apenas para aplicações domésticas, ou seja, um nicho, conforme a aduana de importação, é visto que os top 3 players, ou seja, os maiores importadores na Índia de compressores para aplicações domésticas, eles comportam como soma total de 130 milhões de dólares em compressores importados. Isso é um valor bem expressivo e considerando também um dado de 2019, o faturamento no mercado indiano de compressores foi de 1,9 bilhões de dólares, ou seja, tem um valor muito substancial, é um mercado muito atrativo. O potencial dele também de crescimento, ele não está diminuindo, ele está cada vez mais aumentando e a projeção para 2023 é de ter um CAGR, ou seja, uma taxa de crescimento composta de 9,3%, que isso é um cenário muito mais expressivo do que nos últimos anos. Também a diminuição de riscos de entrada das empresas estrangeiras para que elas identifiquem essas oportunidades, tenham os dados na mão, para que então elas deixem de não ter visibilidade de como se posicionar nesse mercado. Continuando aqui sobre a fundamentação teórica, bem, é uma pesquisa de mercado, então isso compõe uma identificação e compreensão das necessidades dos consumidores, bem como o desenvolvimento de estratégias de negócios eficazes, né? Segundo Kotler e Keller, marketing management, a pesquisa de mercado é o processo de coleta, análise e interpretação de dados relevantes para a tomada de decisões. Nesse caso era de marketing, mas ela também pode ser extrapolada por um âmbito mais geral. Ela envolve a identificação das necessidades e desejos dos consumidores, a segmentação de mercado e, por último, a análise de concorrência, segundo Jakubowicz destrinchando. Então, é todo esse composto de itens para fazer a pesquisa de mercado. Também temos a inteligência competitiva, que é um grande ponto aqui. Segundo Prescott, ele desempenha um papel estratégico fundamental para todas as organizações, porque é um processo de coleta, análise e interpretação de informações relevantes, alinhado com a pesquisa de mercado, né? Então, sobre o ambiente de negócio, nesse caso o mercado, e também analisando concorrentes e clientes, as empresas também podem então atingir insights valiosos para orientar sua tomada de decisão, que é totalmente o escopo do trabalho. E também essa prática ela é crucial em mercados altamente competitivos como o da Índia, em constante evolução. Seguindo sobre a metodologia, de acordo com Gil, em relação aos objetivos, ela é de caráter exploratório. O objetivo é descobrir novas percepções por meio de levantamento bibliográfico. Também descritivo, ela busca descrever, no caso, as características da população-alvo a ser estudada e o mercado em si. E quanto aos métodos, uma pesquisa bibliográfica, ela envolve a revisão de periódicos e materiais existentes sobre compressores para aplicações domésticas no contexto relevante, que é o mercado indiano. Também uma pesquisa documental, ou seja, utilizando documentos oficiais para obter uma visão mais abrangente da realidade desse mercado, como relatórios de empresas de pesquisa de mercado desse nicho específico para complementar a minha pesquisa. Também, seguindo, tem 3 etapas principais, que é a coleta de dados, que ela vai seguir a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental, uma análise de dados, que é a reflexão e interpretação da situação de mercado, identificação de oportunidades e tratamento desses dados, seja eles quantitativos e qualitativos, e por fim, o compilado de estudo e na elaboração de um relatório com dados macroeconômicos, informações sobre o mercado de compressores domésticos, fatores influenciadores e conclusões relevantes e oportunidades gerais no mercado indiano. Essas são as minhas referências utilizadas nessa apresentação. E seria isso. Muito obrigado.